Que honra, mestre, bater esse papo com você, rapaz. Agora o prazer é meu. Você tá me ouvindo, né? Que Juliano colocou que tá sem áudio. Aqui pra mim tá bom, Juliano. Eu tô ouvindo. Eu também tô ouvindo, tá tudo perfeito, alto e claro. Tá. Mestre, primeiramente eu quero lhe agradecer por você separar esse tempinho para falar um pouquinho da sua carreira, da sua vida, da sua história e dizer que você é muito importante para a música mundial, viu? Não só para o Brasil. Você é um cara muito importante, muita gente fala muito bem de você e eu sou seu fã declarado. Obrigado, cara. E a galera chegando aí forte. Mestre, assim, me fala um pouquinho de como foi o comecinho da sua carreira até aquele momento que você decidiu viver de música, né? E aquele momento que a música lhe escolheu. Porque você é o escolhido. Vai, Joãozinho, eu comecei tocando na igreja. Eu tô de violão, a maioria das pessoas começam por esse caminho, né? E na verdade, era montar uma turma que pudesse auxiliar em algum momento do trabalho da igreja. O guitarrista da igreja. E um ano depois, eu estava começando as primeiras tentativas de acompanhar no culto, me tremendo todo. E tudo começa por aí, Joãozinho. Eu acho que eu devo ter passado só tocando em igreja, eu devo ter passado uns 6 anos, eu imagino. Até que chegou um ponto que eu comecei, já trabalhando, eu nunca conseguia me manter num emprego, sabe? Eu nunca trabalhei muito tempo numa coisa só. E eu lembro que eu precisava, em um determinado momento eu comecei... eu tô vendo aqui, o áudio tá ruim, é? Como é que tá chegando o áudio, pra ti? O seu áudio tá perfeito. É? O teu eu também tô te ouvindo bem. Acabei de ver uma pessoa aqui comentando que o áudio tá ruim. Agora é o meu ou é o teu? E aí? O outro já colocou que o áudio tá bom aqui. O Juliano tá bom. O teu tá bom aqui pra mim também. Bom, continuando. Aí em um determinado momento eu tive que dar aula, né? Eu tava sem trabalho, era uma fase meio difícil pra gente. Eu comecei a dar aulas, eu já vinha fazendo isso, mas sem fixar, apenas dando aulas. Aí chegou um momento que eu tive que acabaram aparecendo mais alunos, enfim, eu centralizei aí. E um pouquinho mais à frente disso, eu precisava reforçar o meu orçamento. E a forma mais fácil para isso, já passava a semana dando aula, era tocando. Aí eu espalhei pra galera. Eu quero tocar. Peraí, falou pra mim. Repete, Joãozinho, por favor. Vou lhe fazer 2 perguntinhas antes de chegar. Primeiramente, assim, quando você começou, como foi que a sua família acolheu esse sonho, né? Porque geralmente o pai diz, eita, música, cuidado, não sei o quê, certo? E segunda, como você começou na igreja, como foi que a igreja acolheu quando você decidiu tocar fora? Porque eu também sou do que era bronca, quando a gente ia tocar fora. Eu arranjei confusão, cara. Cara, eu arranjei confusão. Na verdade, quando eu comecei a tocar, eu nunca pensei assim, eu quero tocar, nunca pensei. Eu comecei a tocar porque foi uma turma de amigos que foram tocar. Eu, na verdade, nunca havia pensado nisso. Eu não tinha caso de músicos na família, assim, não tinha. Exceto algum que tocava em algum momento um pouquinho. Eu tenho um tio que tocou na igreja baixo, apenas ele. Mas, assim, na época eu não tinha contato nenhum com ele, nem sabia que ele tocava baixo. Vim saber depois que eu comecei a tocar. E não lembro de outros casos. Então, não tem um caso de músicos, assim, na família, apesar desse tio que tocava baixo. Como eu disse, eu não sabia. E eu fui por... todo mundo vai, eu vou também, deve ser legal. Se todo mundo tá indo. Então, começa assim, sem essa ansiedade, eu quero ser músico, não tinha. Num determinado momento, onde eu tive que, já trabalhando, precisei reforçar meu orçamento,
Aí, cara, aí o bicho pegou. Porque eu tocava bastante na igreja, e somente na igreja, obviamente. E eu tocava num grupo gospel que era muito conhecido na minha região. E em determinado momento a gente estava tocando, eu começando a trabalhar, eu não tinha instrumento, porque a maioria dos músicos evangélicos não tem instrumento, tocam com o instrumento da igreja. E eu nessa fase, apenas com o instrumento da igreja. E eu lembro que os meus primeiros trabalhos eu toquei com o baixo dessa banda que eu acompanhava na igreja, né? Era uma banda particular, mas enfim, só para música gospel. E isso foi um dos problemas, cara. E não tinha remuneração na banda gospel, Não, não? nunca teve em canto nenhum, nunca teve. Eu vim receber, eu já recebi cachês tocando da igreja, mas já depois de ser músico profissional. Mas antes, não tinha. Se você falasse de cachê, era escado ser disciplinado. É. Aí, cara, Já já eu faço a pergunta, para não lhe sim, sim. cortar. Não, aí quando eu comecei a tocar, aí que eu comecei a aparecer em programas de televisão, com grupos de pagode. Meu primeiro trabalho foi com banda de pagode. Aí, meu amigo, a confusão foi feia. Não podia, direto. Começaram a marcar reunião para dizer que não podia. Cara, quando eu vi que tinha muita pressão, eu acabei me afastando. Fui me afastando não da igreja, mas de tocar na igreja. E, eu confesso que quando eu comecei a tocar, eu realmente ia com um conflito gigante, porque eu sempre achei que, eu realmente achava que aquilo era pecado, eu tinha aprendido isso a vida toda. Aí, uma vez um colega me deu de presente um livro do João Alexandre, Música, Profissão ou Ministério. É um livrinho bem pequenininho, era muito comum em livrarias aqui. Cara, quando eu li o livro, foi libertador para mim. É assim, eu me senti culpado até ler o livro. Li o livro, terminei de ler o livro, pronto. Agora eu sei que eu tô direito. É só um erro de interpretação. Pronto. A partir daí foi quando eu comecei, de jeito nenhum, eu tô certo, é a profissão. Então é simples, a gente tem faculdade de direito, faculdade de odontologia, medicina, tudo, tem a faculdade de música. Como assim não é certo? E eu comecei a conversar com pessoas de igreja, pastores de igreja, que apoiavam os músicos da igreja para tocar profissionalmente. E eu comecei a ter contato com eles, perguntar o ponto de vista deles, e eles provavam também dentro da Bíblia que era possível, sim. Não havia essa, não havia essa, eu vou chamar que não sou mal, essa prisão. Você não pode tocar, não havia. É tanto que quando eu lembro de uma época, eu tenho uma facilidade absurda, Joãozinho, de falar o que eu penso. Isso às vezes até traz uns problemas. Eu tenho uma facilidade muito grande. Não com aquela ira assim de apontando o dedo, mas eu não tenho dificuldade de falar, cara. Aí uma vez eu lembro que eu tocava num carnaval, pra você ter ideia, ó, uma confusão que eu arranjei. Aí eu tocando carnaval, cara, toquei e tal, aí quando terminou na sequência assim, do carnaval, um colega meu que era da igreja e era policial chegou pra mim e disse: rapaz, irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Você tá afastado da igreja? Eu falei: não, cara. Ué, mas você não tá tocando carnaval? Aí eu falei: irmão, deixa eu responder uma pergunta pro senhor. Você deve ter me visto no palco, no trio elétrico. Ele: não, eu vi, por isso que eu tô perguntando. Aí eu disse: ó, se o senhor me viu no trio elétrico, você também tava lá. O que você estava fazendo lá? Aí ele falou: não, eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando de quê mesmo? Ele disse: não, eu sou policial, eu fui designado para lá. Pois é, eu sou músico e fui designado para lá. É a mesma coisa, cara. E que eu lembre, assim, aí eu disse essa que é a minha parte do insulto, né? E outra coisa, eu estava tocando e que eu acho que o senhor arriscado ter dado umas pancadinhas em alguém lá. Deixa eu te ver, ó. Bater nos outros não é coisa de Deus, não, viu? Aí eu aproveitei para insultar um pouquinho. Aí, cara, mas deu tudo certo. Aí eu passei por algumas dessas que eu sempre. Eu tenho uma certa facilidade de ter uma resposta rápida para eu poder ir para casa sem. Josinho, teu microfone falhou para mim. Repete. Mas o bom disso é que você é totalmente transparente. Tem máscaras. Pois é, essa é a ideia. Eu vivo dizendo, Joãozinho, que o nosso som é uma extensão de quem nós somos. Sabe? Eu vivo dizendo isso. Então, se você diz o que pensa, você realmente toca o que pensa. Na verdade, na música, eu levei um tempinho para entender isso, para conseguir levar isso para o som. A gente sempre começa tocando para pessoas.
E eu, como todo mundo, comecei tocando para pessoas. Um exemplo claro disso é quando você, por exemplo, eu recentemente, inclusive, tava falando sobre isso, Joãozinho, que às vezes o cara tá tocando, por exemplo, na igreja, tecladista, eu dou esse exemplo muitas vezes. Aí o cara tá tocando na igreja, aquele culto de terça-feira que não tem ninguém, se liga, culto de terça-feira não tem ninguém, o cara tá tocando, bicho, bem pouquinha gente na igreja. Aí ele tá tocando bem relaxadão assim, às vezes até no celular. Aí vai e entra um músico, cara. E ele faz logo aquela pose, começa a colocar as tensões dos acordes e faz. Ou seja, a música já estava rolando e ele não estava muito com muita atenção, não. Quando um músico conhecido chega, ele começa a melhorar a harmonia. Aí faz logo a pose de que está totalmente junto ali com a harmonia. Quando a harmonia vai para um lado, ele vai para bem. Cara, se você faz isso, o cara toca para pessoas. Não chegou nessa fase de músico ainda não. Tá numa fase um pouquinho anterior, isso que eu digo que o cara é instrumentista. E muitas vezes um bom instrumentista, viu? Vale até salientar, muitas vezes um bom instrumentista. Mas músico não é isso, cara. Paulo Henrique tá dizendo que tá rolando um feedback no fundo, ó. Ainda tá, não. Tá, o Porque Paulo pra Henrique acabou de... feito. Veja aí, galera, fala alguma coisa que tá entrando uma galera entrou um grande baixista de Salvador, o Thiago Carpinho. Tá entrando muita gente. Quem fez uma pergunta lá atrás, se puder fazer de novo, porque tá entrando muita gente tá falando e eu não consigo mais achar a pergunta. Tá. O áudio tá rolando algum reverb, algum delay, alguma coisa, não? Não, pra mim, falhou o teu áudio 2 vezes. Ó, tá vendo que tem muito reverb. Mas eu não reverb aqui, ó. E agora? Veja aí. Acho que é a voz do Miqueias, me botou aqui, o Paulo. Foi? A minha voz... Ixi, agora como é que eu resolvi isso? Se eu não tenho reverb nenhum aqui. Estou ouvindo lá. Ah, o meu áudio tá picotando. Deixa eu ver se eu entro aqui num... Se eu acrescento uma informaçãozinha aqui no meu celular. Baixar mais um pouquinho meu áudio, que a galera tá achando que esse microfone tá captando o áudio. Ah, tá. Pode ser. Travou. Ah, aqui tá ok pra mim. Fala aí, Joãozinho. Pra mim tá ok também. Vamos ver. Tá ok. E aí, galera? E aí, a galera que se manifesta aí? Se manifesta que tá voltando, mas tá bem baixinho aqui o fone. É? Então o retorno aí é só o teu. Deixa eu ver aqui. E aí? Pronto. Por isso tem uma pergunta aqui. Olha, quando baixou, melhorou. Eu vou baixar mais um pouquinho aqui. Eu ouvi só a sombrinha para não dar problema. Porque tem muita gente massa entrando e eu quero dar atenção a todo mundo. E o mestre Miqueias a gente tem que estar junto. O mestre Miqueias é difícil. Trabalha muito. Ô, mestre, aí estão perguntando aqui qual é a diferença do músico para o instrumentista. Boa, você responde boa. Ó, eu costumo dizer que o cara tá naquela fase, aquela vibe de instrumentista, quando o teu universo gira em torno do teu instrumento. Por exemplo, o cara é baixista, só ouve disco de baixista, só vai para um show se ele gostar do baixista. Sabe aquele show que não tem baixista, ou o baixista não vai fazer muita coisa? Ele, não vou não, que não tem nada no meu instrumento. Então, se o teu universo gira em torno do teu instrumento, você está na fase que você é só um instrumentista. E é legal, porque nessa fase tem muito instrumentista bom. Mas o intuito da gente é ser músico, é ter a visão do todo, e não só do nosso instrumento. Inclusive, muitas vezes a gente se sacrifica. Querendo tocar mais, a gente acaba tocando menos, porque se eu tocar mais, eu comprometo o todo. Várias vezes eu recuei, Joãozinho, várias vezes. Já aconteceram vezes de eu ir tocar, e o cara vai pra ver o baixista tocando, porque ele assistiu num show que tinha slap, tinha um monte de coisa. Aí vai num outro show que é com cantor, e não tem nada daquilo, cara. Aí você toca e depois comentário, não vi nada. Se for só isso, até eu faço. Mas aí não é problema, eu não tava tocando pra ele, não. Então, a gente sempre... É pelo todo, é pra que o todo saia bem, cara. Isso eu não preciso trabalhar tocar muito, pra música, né? Tocar pra música. Entrou música. um grande baixista de São Paulo aqui, o Adriano Sambati. Cara, sou boa. grande Sambati. Massa. É verdade, mestre, que às vezes, né, o músico confunde. Acha que trabalhar pra música é fazer muita coisa. E às vezes não é, né? É uma notinha certa. Pra você ter ideia, Joãozinho, eu lembro que uma fase de começar a estudar, de começar a conhecer gente, de começar a se enturmar, eu sempre achei nessa fase que quem daria boas dicas para um baixista seria outro baixista.
Sabe, já tive preso, muito preso, na verdade, a isso. Tudo isso que eu falei, de só ouvir música disco de CDs de baixista, de só ir para show baixista, isso eu me vejo, eu fiz isso várias vezes. Eu falei isso várias vezes. Do cara tocar simples e eu dizer também, ah, é só isso, eu também faço. Eu já tive essa fase, cara. Então é totalmente comum. O detalhe é que quando o cara. Eu conheço gente que entrou nessa fase e nunca saiu. E aí que tá o problema. É aquela coisa, tem gente que é adolescente, chega na idade adulta e tem atitudes adolescentes. Ele não cresce. Vai ser músico do mesmo jeito. Vai ser um músico só adolescente, só instrumentista. E aí nessa fase, pra você ter ideia, que eu tava ouvindo muita coisa apenas coisa de baixista, um colega meu me ofereceu um vídeo aula na época, da década de 90, cara. De um músico chamado, eu não sei se eu vou pronunciar certo, meu inglês é horrível, James Abersold ou algo parecido. E, cara, eu recebi o cassete, o VHS de presente e passei muito tempo sem assistir. Com aquela, não é baixista, cara, eu não vou ouvir. No dia que eu ouvi, cara, aquele cara falando, era um saxofonista dando aula num piano. Totalmente diferente do nosso instrumento. Cara, aquilo mudou minha forma de pensar. Foi uma das primeiras vezes que eu comecei a guinar a forma de pensar. Foi que ele falava muito de não usar escalas para tocar, e sim a sonoridade que aquelas notas me dão, que eu nem entendi o que essa frase quer dizer. E logo depois, de tanto assistir aquilo, aquela consciência, aquele caminho, foi fazendo todo sentido para mim, e eu mudei tudo, cara, mudou tudo. Então quem começou mudando essa minha forma de pensar foi um saxofonista dando aula no piano. Tá vendo? E isso a cabeça começou a abrir para... uns poucos anos atrás eu fui num workshop de um baterista aqui, eu sou horrível de nome, daqui a pouco eu lembro o nome do cara, mas um bem conhecido. Enfim, eu não vou errar para não passar vergonha. Eu sou horrível de nome, cara. Aí quando teve o workshop do cara, aí um colega me disse, meio em cima meio em cima do horário, assim, vai ter workshop hoje do bateria, né? Mas se fosse um baixista, eu disse, quem é a bateria? O cara falou, daí vou demais. Aí o cara falou assim, workshop de bateria tu vai? Eu disse, cara, é um universo que não é a minha realidade. A forma dele pensar, como ele resolve as coisas, é totalmente diferente, provavelmente é diferente da minha. É o cara mais fácil de me dar boas dicas. É um universo que não é o meu. Ora, batata, cara. Fui lá, achei genial a aula do cara. Genial a aula do cara. Eu voltei como se tivesse sido uma boa aula, que na verdade foi uma boa aula. E era um bate-papo, um workshop. Na verdade era um workshop. Ele nem falava muito. Mas as coisas que o cara falou com relação a cantar tudo que tocava, que o seu movimento no hi-hat não era um movimento, era um som. Pra você ter ideia, eu falo disso, eu falo disso hoje nas minhas aulas. Que até o movimento de bateria não é o ritmo, o movimento. É o som, você tem que buscar aquele som. Eu aprendi isso nesse workshop. Eu passei a falar isso, passei a vivenciar. Eu acho que o Luiz, acho que é Luiz, falou Kiko. Eu acho que é o nome do workshop. Kiko Freitas. Kiko Freitas, bicho, perfeito. Perfeito, exatamente. E aquilo, então, bicho, foi genial, a aula foi genial. O legal é que a sua visão de música já está muito madura, né, mestre? É uma visão muito madura e importante. Obrigado. Porque aí você começa a enxergar o que eu não enxergava. Eu já começo a ter mais atenção em algumas coisas, né? Por isso que eu gosto muito de fazer esses bate-papos, que cada bate-papo é uma grande aula. Total, é verdade. Essa troca de experiência ajuda melhora algumas convicções que nós temos e nos ajuda a migrar de certas convicções que não eram tão certas assim, mas fazia parte da nossa experiência. Com novos contatos, com novas músicas, com novos músicos, cara, o nosso ponto de vista muda. Então está sempre aberto para isso. Tenho certeza disso, mas estou aberto para a mudança. É isso aí. Porque conhecimento nunca é demais, né? Na verdade, Joãozinho, quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe. Perfeito. Na verdade, ele nunca chega à dosagem. E outra coisa, quando você aprende uma coisa que você acha aquilo genial, depois que você se acostumar com ela, é semelhante a comprar um carro novo, a comprar um baixo novo, a comprar um pedal novo. Quando você compra, cara, você, agora sim. Mesmo depois tu percebe que não é mais aquilo, não. O conhecimento ele é da mesma forma. E depois que ele embute, que faz parte de você, você percebe que não é grande coisa. É só parte do processo. Perfeito. Ô, mestre, agora eu vou fazer uma pergunta Sim, senhor. bem interessante, né? Sim, senhor. A gente
toca há muito tempo, a gente tem muitas referências e tal. E como você se sente sendo referência para muitos? Pô, Josinho, eu fico feliz, cara, assim, com o comentário, porque é só um reconhecimento das coisas que a gente vem fazendo. Mas eu te juro, assim, eu não me acho referência para ninguém. Para ninguém, cara, para ninguém. E eu digo para os meus alunos, não use nunca uma referência para você, use várias, porque todas as referências são válidas em algum ponto. Não existe uma referência completa, cara. Então não se apegue a fulano, não defenda que cicrano é mais que... Não é isso, é pegue de fulano o que você gosta, e apenas isso, só porque você gostou mesmo, e vai de outro cara outra coisa que você gosta. Então, eu acho que, e eu vivo dizendo isso para meus alunos, ó, todo mundo é referência para alguém em alguma fase. Por exemplo, eu tenho um aluno que toca na igreja. Aí eu digo pra ele, ó, você toca na igreja, tem um cara que vai pra igreja e fica olhando você tocar e pensa assim, ó, bicho, meu sonho é tocar igual esse cara. E tu nem sabe disso, cara. Então você já é referência, então já se comporte como tal. Por que você é referência pra alguém? Essa fase não é a minha fase, não é a sua fase. Você começa a tocar, você já é referência pra alguém. Então, como isso faz parte do processo e isso não tem fim, você nunca se sente pronto para ser referência para alguém. Até porque, Joãozinho, a gente estuda, por exemplo, eu estudo baseado não nas minhas virtudes, mas nas minhas falhas, que vou te dizer, cara, são muitas. E é por isso que eu estudo, porque eu vejo todas elas. E elas me incomodam, porque são muitas, cara. E é uma coisa que eu não vejo fim. Mas mesmo assim, é o que eu sou, as minhas deficiências fazem parte do meu som. Não adianta ter trauma por conta disso, apenas usar da melhor forma. E resolver as que estão mais na cara, que me incomodam mais. Eu vou resolvendo aos poucos, do jeito que vai dando, me organizando para isso. É aquilo, cara, você tenta melhorar cada vez mais. Mas isso não te faz bom. Isso te faz menos ruim do que o que era. Putz, que massa, que massa. E o legal disso também é você sempre estar procurando uma identidade também, né, mestre? Joãozinho, eu acho que identidade, isso, eu discordo dessa busca, entende? Mas, entendo, faz parte, todo mundo busca isso. Eu acho que a identidade é quando você ouve um disco de fulano de tal, sem ver o cara, você, de tanto ouvir, você, isso deve ser fulano, né? Como eu já acertei alguns nomes de guitarristas, de baixistas, e todo mundo busca isso. Mas eu acho que esse processo é natural. É a partir do momento que você vai gravando, vai sendo ouvido, você vai sendo reconhecido. Não porque você tentou fazer aquilo. Porque é que nem, por exemplo, quando eu falo contigo, eu não estou tentando ser eloquente. Eu falo desse jeito no dia todo. Se tiver algum aluno meu assistindo eu falar aqui, ele vai perceber que sou eu o dia todo. É a mesma coisa. Então, eu não tento ser eloquente. Quando você tenta ser eloquente, começa aquelas... procurando palavras. E não é esse o foco. E eu acho que o meu som é do mesmo jeito. Eu acho que o som da gente é do mesmo jeito. Você não tenta tocar bonito. Você tenta tocar certo. Assim como eu só tento falar certo. E as pessoas reconhecem isso e ela vê essa identidade. É como se o cara, a pessoa pergunta, qual é a tua característica de voz? Eu não vou saber dizer. Qual é a minha identidade? Cara, eu não sei. E eu simplesmente sou o que você vê. Porque o que o Joãozinho vê é uma coisa. Outra pessoa pode me ver ou me ouvir e achar outra. Então, qual é a minha característica? Eu sempre digo que eu sou o que você vê. E o que você vê, acredite, eu não vou questionar. Porque essa é a tua verdade. Perfeito. Perfeito. Ô, mestre, e sobre, mudando um pouquinho de assunto agora, sobre aulas. Aí você está dando aula online, você está com trabalho pensando em curso online. Como tá essa área, porque com essa pandemia, né, muita coisa mudou. Aí como está a sua nesse momento? Aqui na minha cidade não tem mais shows há muito tempo, né? Muita gente falando com você aqui, é porque se eu for ler tudo, eu vou lhe interromper. O que você conseguir ler e você achar mais interessante, aí você fala. Porque tem muita gente falando, grande Miqueias, mestre Miqueias. Mas... Pai, Joãozinho, eu tenho dado aulas presenciais ainda, umas poucas. A gente acabou de estar entrando aqui nesse lockdown, a gente está entrando aqui, mais restrições. E as minhas aulas mais tarde, as mais que entram para a noite, eu estou levando para online. As mais cedo eu consigo dar ainda algumas.
Eu dou aula na casa dos meus alunos e dou aulas aqui na minha casa. Por conta dessa fase, tem dado muita aula. Tem entrado muita gente de outros estados. Obviamente, só dá online, obviamente. Eu sempre me esquivei da aula online, porque eu tenho uma limitação nela. E eu falo isso para o aluno, sabe? Tem um momento que eu quero tocar com o aluno. E no online não dá, a gente tem uma latência horrível, né? Não tem essa condição. Às vezes eu gero exercício, eu uso muito loop, eu gero exercício ali naquele momento, baseado no que eu estou falando. Na aula presencial eu consigo, na aula online eu não consigo. Porém, eu uso a aula online eu sempre acho que quando o cara tem uma dúvida, uma coisa que está incomodando ele, é o melhor caminho para eu ensinar. Porque é quando o corpo já está com sede. A hora de beber água já passou, quando você está com aquela sede, entende? Então eu quero as aulas online, eu vou em cima de dúvidas, e é baseado nessas dúvidas eu gero um caminho. Na aula presencial, não, eu vou lá para trás, venho fazendo revisão e vou no passo a passo. Na online, eu gero um caminho baseado na dúvida. Na medida que eu vou precisando de exercícios ou assuntos retroativos que ficaram lá para trás, eu vou acrescentando, mas eu vou falando. Isso aqui está lá para trás, mas para eu explicar isso, você precisa entender esse passo a passo aqui dessas coisas. Então, a outra coisa que eu fiz foi fazer aula online com menos tempo, para fazer o mais barato possível, porque muita gente está perdendo trabalho, né, cara? Muita gente ficou sem trabalho. Alguns alunos meus cancelaram a aula porque ficaram sem trabalho, principalmente os que só vivem de música. Sim. Eu só interrompo para você um segundinho para dar um alô ao grande Frank Negrão. Grande baixista. Pô, massa. Do Rio Grande do Sul. E deu um alô aí pra gente, tá na nossa live também. Massa. Abração, Frank. Aí, Joãozinho, eu fiz isso, dar aula menos tempo no online, mais com tira dúvidas, e também para ficar mais barato. E isso tem dado certo. Além disso, eu tenho feito, né? Eu venho fazendo umas lives que a gente está preparando um materialzinho que a gente vai já divulgar. Não vou soltar nada antes do tempo, não, mas a gente vai já liberar apresentar uma novidade aí para a galera. Que é baseado também, obviamente, na forma que eu penso e nas minhas aulas, obviamente. Que massa. E questão assim de gravação também. Você tá fazendo gravação online, quando alguém precisa, você grava, e você tá pensando também em fazer algum curso online com venda no Hotmart e depois a galera lhe procura para tirar dúvidas. Você já tem isso em mente também ou ainda não? Não, ainda não. Eu tenho uma parceria com um colega que inclusive foi meu aluno, né, que é o que está fazendo ele fez o curso de mídia digital e a gente uniu o útil ao agradável. O que eu venho fazendo com o que ele está se propondo a fazer. E é baseado nessa junção desses dois conhecimentos que a gente está fazendo essas lives e a gente vai preparar um conteúdo, baseado nessa junção. Eu tenho amigos que fizeram o curso de mídia digital, né, para aprender a fazer esse trabalho digital, que é inevitável, é a coisa do presente. E tem feito isso muito bem, mas realmente dá uma trabalheira, cara, que você tem que se dedicar realmente a isso. No meu caso, eu não consegui me dedicar a isso, por conta de família um pouco grande, enfim, algumas coisas pessoais. Aí eu preferi me juntar a uma pessoa que tinha feito pra gente unir força, em vez de fazer sozinho, unir força. Entendi. Poxa, legal. E em termos de gravações, mestre, quem quiser também tá aberto. Quem quiser precisar do seu baixo na gravação, só entrar em... Com certeza. Eu não investi no equipamento para fazer em casa, mas eu tenho onde fazer, isso é fácil. As gravações têm acontecido, e recentemente eu fiz uma dessa forma, uma cantora de Portugal, enfim, e cada um gravou, deu seu jeito para gravar em casa, e eu também deu meu jeito e deu tudo certo. Mas o que tem acontecido mais são as lives, né? Isso é o que tem. Não dá para salvar, não dá para manter trabalho, ninguém vive de live, mas quando vem, dá uma somada. É verdade. Ô, mestre, e assim, quem quiser começar a estudar com você pega de qualquer nível, né? E a sua metodologia? Para uma galera que quer mesmo estudar, como é que você pensa? Engraçado, uma vez um cara me perguntou assim, eu queria ter aula contigo, mas eu queria saber, porque o cara falou assim, eu já toco, já dei aula e tal, aí eu queria saber qual o nível que você dá, se é iniciante, intermediário e avançado. Aí eu brinquei dizendo, eu não dou no nível avançado não, porque se eu tivesse pronto para dar nível avançado, eu teria que ser no mínimo super avançado para dar aula para avançado. E eu com certeza não sou. Então se você for do nível avançado, eu não vou dar não. Eu acho que eu
eu não faço essa nomenclatura, não uso essa nomenclatura, né? Enfim, você já toca, não toca, já toca, toca igreja, já toca, já dá aula e tem alguma deficiência. Por exemplo, eu conheço gente que dá aula, toca muito bem, mas não lê partitura. Aí vamos focar na partitura. Eu sempre acho que, baseado na minha forma de estudar, todo mundo, Joãozinho, tem uma virtude. E eu falo isso para meus alunos. Eu, inclusive, já encontrei esse caso várias vezes. Aula de grupo. Tem um aluno que é mais rápido na compreensão. Ele entende mais rápido que o outro. E tem um outro que não entende tão rápido, mas quando ele começa a executar, ele executa mais rápido que o outro. E os outros que não são rápidos para entender e nem são rápidos para executar, se sentem menores. E, cara, eu entro nesse ponto. Eu disse, isso que eles estão... Eu falo desse jeito. Isso que eles estão fazendo, ele foi muito mais rápido. E os outros, ixi, muito mais rápido, eu tô lento demais. Ah, então não tenho talento para entender isso. Aí quando o outro vai executar, executa rápido pra caramba e muito limpo. Meu irmão, aí os outros se sentem menores. Aí eu sempre digo isso. Na verdade, isso é uma verdade. Eu nunca fui os dois aí, ó. Eu nunca entendi rápido e nunca executei mais rápido. Eu sempre fui o mais lento, cara. Então, cara, se eu consigo fazer, acredite, qualquer um faz. Então não é talento. Isso, a galera, já chegou. Eu já recebi esse elogio, rapaz, é muito talentoso. Eu fico pensando assim, bobinho, nem sabe quanto eu tive que repetir mais do que os outros em casa. Sabe de nada, inocente. Não, cara, a gente se esforça o quanto a gente precisa. Independente se o outro faz melhor ou pior, eu não preciso fazer melhor. Eu não preciso ser melhor que ninguém, eu preciso ser melhor que eu ontem, pô. É isso que me faz evoluir. Perfeito. Rapaz, que massa. E quando a gente chega numa maturidade, num pensamento desse, tudo faz sentido, né, mestre? Tudo muda, né? Você passa a ter menos problemas, cara. Cara, uma vez eu tava conversando, não tem nada a ver com música, mas você olha a relação. Uma vez eu tava conversando com um cara que é empresário, e eu sentei pra conversar com ele, tinha a ver com uma parceria que a gente ia fazer, enfim, dono de loja e tal. E ele lá conversando comigo e preocupado, fazendo umas contas, e contas com números altos. Aí eu disse assim, engraçado, né? A gente vive muito parecido. E eu moro no subúrbio de Fortaleza, eu não moro nem em bairro caro. Casa própria, mas no subúrbio. Aí eu tinha um carrinho, que agora na pandemia eu precisei vender para deixar uma grana reservada que não sabe como é que vai fazer. E eu resolvo tudo meu de moto, cara. Tudo meu, sempre resolvi de moto. Eu adoro andar de moto. Aí, eu conversei com ele e disse assim, presta atenção. Nossa vida é muito parecida. A única diferença é que eu durmo mais tranquilo que você. Eu disse isso pro empresário, viu? Aí, cara, já que ele tá fazendo as contas assim, ele baixou o óculos assim. Aí ele falou assim, repete o que tu disse. Aí eu disse, é porque é assim, quando o meu carro dá um prego, que era um Gol, né? Quando o meu carro dá um prego, eu penso assim, puta, lá vem um gasto. Quando o teu carro dá um prego, não é igual o gasto do meu Gol, mas ele é proporcionalmente, vai fazer, quando o teu carro dá um prego, tu pensa assim, puta, meu irmão, carro importado agora, esse projeto, entendeu? Então, do mesmo jeito que eu sinto a dificuldade de bancar o meu, sem dificuldade de pagar o teu. Quando chega no final do mês, que eu digo assim, tá o colégio do menino agora esse mês, tem que fazer a grana. O teu é outro valor, mas tu tem a mesma sensação. Quando o colégio do teu filho chega, não é o valor do meu, mas tu gera o teu mesmo aperto. E eu vou te dizer, e pro mês seguinte, a reservazinha que passa pro meu é menor do que a tua, mas proporcional, ela não paga todas as minhas contas, que é igual a tua. Aí ele olhou pra mim assim, mas tu pensa desse jeito, é? Aí eu falei, não, eu tenho certeza que é assim. Pra tu ter ideia, se a gente fosse pra trocar a vida, eu não trocaria, a minha é melhor do que a tua. Tu quer dizer desse jeito, Joãozinho? Cara, tu dorme muito menos do que eu. Você tem mais preocupações do que eu. Os teus gastos são altos demais. Se o teu mês for ruim, o outro, você se afunda. Meus gastos são menores, mas eu fiz essa matemática. Então, se o outro mês entrar 100, eu vou ter dificuldade. Mas eu vou conseguir repor antes do teu. Então, proporcionalmente, eu vivo melhor. Aí ele disse, cara, bicho, que pensamento é esse que tu tem? É muito evoluído. Eu disse, não, mas é lógica. É igual o meu som, é lógica. O que você toca, o que você consegue pensar, é o que você consegue levar para o instrumento. Se o outro faz mais, não é melhor. Não quer dizer que seja melhor. Tocar mais rápido não é melhor. Conhecer mais não te faz tocar mais. Não faz. Então, você precisa ter, cara, o que você precisa executar. Isso é até com grana. Você precisa ter a grana que você precisa para viver.
Você precisa tocar o que você precisa executar. Tem gente que acumula conhecimento do jeito que outras pessoas acumulam dinheiro. Ele acumula e depois aquilo se perde ou é mal investido, ou quando se perde, ele sente a perda porque foi muito. Tu estuda pra caramba um assunto e nunca usa, porque eu conheço várias pessoas que conhecem, e quando vai usar, caramba, esqueci, passei tanto tempo sem usar que eu não lembro mais como é que é. Perdeu tudo, vai se dedicar tudo de novo. Então, para evitar isso, eu gero conteúdo do jeito que eu gero o dinheiro das coisas que eu preciso. E Perfeito. é só isso que a gente precisa tocar, cara. É o que a gente precisa para viver. É o que a gente precisa para tocar. Você falando isso aí, de uma certa forma, mudou minha vida, o quê? Eu acho que há uns 15 a 20 anos atrás, que eu vi exatamente o que você está falando de uma maneira diferente, foi o Mozart Mello falando. Oh, E se você tenta fazer uma técnica que você nunca vai usar. Então, cara, não perca tempo. Não perca tempo. Trabalhe com o que você vai usar. Cara, quando ele disse aquilo, parece que caiu a ficha para mim. E você falando isso hoje, só confirma o que eu vi lá atrás. Cara, deixa eu dar um alô aqui pro grande Alexandre Cavalo. Não, Alexandre Cavalo. Alexandre. Massa, Alexandre cara. Cavalo tá na área também. Esse dia eu fiz uma live com o Alexandre Cavalo, jogou muito tempo com o Versila, aí eu pensei que foi... Não sei demais. Figuraça também. Aí você falando isso, caiu, lembrou isso lá atrás, eu digo, rapaz, olha que lindo, ouvi isso depois de tantos anos. Recentemente eu fiz uma live e nos recortes a gente postou assim, não estude o que você quer, porque o complemento dessa frase é estude o que você precisa. Perfeito. Perfeito. Isso aí caiu como uma luva, viu? Assim, com essas coisas simples a gente vive melhor, sabe, cara? E principalmente na fase que a gente está. Perfeito. E sobre trabalhos autorais, trabalho seu, música sua, como está, como já lançou disco, como está essa outra vertente? Pois é, cara, recentemente eu me preparei, assim, um pouco antes dessa primeira fase dessa parada. Eu tava tudo certo que eu ia começar a gravar, eu tinha uma reservazinha e dessa parte dessa reserva dá para investir. Quando a coisa ameaçou que ia dar parada, eu precisei dessa reserva. Eu sempre tive tive essa prevenção, sabe? De como a gente é autônomo, não gastar tudo que ganha. Então sempre guardar um pouco para o amanhã. E acredite, ainda bem que eu não gastei essa grana, eu precisei. Então eu vou deixar todo esse passar e se resolver para ver como é que eu vou investir nisso de novo, Joãozinho. No momento, eu tenho parado uma coisa e isso eu estou tentando resolver. Eu tenho um livro que eu já escrevi, tá todo mundo escrito já há anos. Há anos. E eu tentei editar esse livro algumas vezes e não consegui. Eu acredito que eu andei conversando com alguns amigos recentemente que eu vá conseguir resolver lançar esse livro online, ao invés de lançar ele físico. Virou uma ideia. Já eu estou entrando nesse projeto. Não direcionei nele agora, por conta dessas lives que a gente está fazendo, que a gente vai virar um curso. Mas assim que terminar isso, a gente já direciona para o livro. Provavelmente vai sair o livro online e vai sair a aula do livro, explicando o método. Que é toda baseado em como eu vejo o instrumento, em como eu entendi o braço do instrumento, em como eu melhorei essa visão, que eu falo que é o mapeamento do braço do instrumento. Então, é um livro voltado apenas para isso, não tem nada com aplicação de escala, não tem nada a ver com isso. Só exercício voltado para você conhecer muito bem o braço do instrumento. E como essa visão é bem particular, eu estou pensando em lançar também um curso para sair junto, tudo online. Mas isso é o meu segundo projeto, né? Perfeito. Mas tem perguntas aqui. Leon está perguntando se demorou muito para você entrar no trabalho instrumental e foi difícil para entrar nesse universo. Aí também o Juliano pediu para você tocar um pouco a Grata Nova da harpa cristã, um pedacinho. Faz tempo que eu não toco. Eu vou tentar lembrar pelo menos a parte lenta. Cara, faz tempo que eu não toco. Tá, eu vou tentar lembrar aqui. Essa vai ser exatamente no Se Vira nos 30. Bom, respondendo a primeira pergunta, quando eu já tocando na igreja, quando eu comecei a escrever de música,
eu já entendi que a música instrumental seria uma boa vitrine. Então eu já comecei a me organizar mesmo dentro da igreja, com músicos da igreja que gostavam de música instrumental, a gente começou a se reunir. Isso foi legal, isso tinha um efeito positivo, porque dentro daquele movimento que a gente participava, a gente ficou conhecido por muita gente que frequentava esse movimento, que era bem pequeno. Mas, através dessa música instrumental, algumas músicas chegaram no ouvido de pessoas que tocavam música instrumental e não eram da igreja. E que, na época, os caras viram como pessoas que dariam para investir. Essa galera chegando aí dá para investir nesses caras, vamos lá. E nessa eu peguei algumas oportunidades. Então, eu sempre digo que uma porta abre outra. Não tem uma porta que abra todas. É uma pequena porta que você meio que não resolve muita coisa, mas ela abre outra. Mas isso, Joãozinho, é em todo o trabalho. Para você ter ideia, teve um caso de um músico, baterista, que ele queria trabalhar com música. E ele ouvia muita coisa de Dave Welk, muita coisa de jazz, por exemplo. Também, Dave Welk também coisas de jazz, mais tradicionais. Aí, eu lembro que esse cara conseguiu um trabalho numa banda de forró. Então o cara ouvia jazz, pegou um trabalho em banda de forró. E, cara, era pouquíssima grana, era muito tempo tocando, era pouquíssima grana. Aí, poucos meses depois, ele fez um comentário de que não estava feliz, era pouca grana, era muito ensaio, tocava muito tempo. Eu perguntei assim, tu quer viver de música ou é só um hobby? Ele, não quero viver de música. Pois não sai de lá não. Porque isso é como se fosse o batente 1. Depois dele é o 2. Mas se você sair, tu volta pro batente 0. Em casa não é batente. Ficar estudando não abre porta para trabalho. O que abre porta para trabalho é um trabalho. Então ele ficou tocando lá. Aí outro dia ele se queixou assim pra mim. Cara, a galera querem que eu toque dessa forma que a galera tá tocando os forrós mais recentes, os mais atuais. E ele não gostava daquilo, ele não gostava daquela sonoridade. Aí eu comentei assim, se você quiser abrir portas para novo trabalho, funciona assim, não fique ouvindo jazz tentando tocar forró. Porque os caras vão dizer assim, toca nem forró, vai querer tocar jazz, cara. Então faça o contrário. Toque o forró do jeito que eles querem, por mais que você não goste, o trabalho não é seu, você está prestando um serviço. Prestando o serviço, você faz como o contratante quer. Simples assim, gostando ou não. Todo o trabalho é assim, cara. Da música não é diferente. Então você toca o forró do jeito que ele quer. Naqueles intervalos lá, ouvindo tal, toca as coisas nos intervalos, não nas músicas. Nos ensaios, toca uma coisinha do que tu gosta de tocar. Aí os caras vão dizer assim, também, né, irmão? O cara desse toca até, não vai tocar um forró desse, toca até jazz. Se aprender a tocar o que os caras querem que você toque, eles vão valorizar o que você quer ouvir. Se tu ouve só jazz e não toca forró, eles vão dizer, toca nem forró, vai tocar jazz? Então, ele ficou tocando esse trabalho, Joãozinho, e pouco tempo depois, alguns músicos saíram para outro. O cachê ainda era pequeno, mas era o dobro. Cachê pequeno ainda, mas era o dobro. Aí eu falei para ele, cara, é pequeno, mas entenda, olha a proporção, aumentou 100%. O dobro é 100% de aumento, cara. Ainda é pouco, então você continua plantando para novos aumentos. Depois ele foi para uma banda que já tinha um cachê mais parecido com o cachê de barzinho. E na sequência entrou na banda de baile, que toca até hoje, que tem um cachê bom de banda de baile. Mas foi passo a passo. Se sai, os caras que levaram para a segunda banda não teriam levado. É simples assim. Então todo o trabalho, tanto dentro do instrumental como fora, é sempre assim. É um pequeno quebra a porta do maior, que num momento você chega num grande. Agora, a sua visão é perfeita. É perfeita porque, cara, é incrível. E realmente, assim, faz muito sentido, né? Porque se você sai do pequeno, zerou tudo. Aí você não vai ter a oportunidade de chegar no grande. Se ninguém tá ali vendo. Se você passa o dia todo estudando em casa, ninguém vai lhe chamar para tocar porque você está estudando. Porque o que interessa para tocar é repertório. Qualquer coisa que você for tocar, o que interessa é repertório. Você pode ser rápido, técnico, improvisar, ler muito. Não tem repertório, não vai tocar. É simples assim. Tudo começa com repertório. Ô, mestre, eu vou fazer outro. Cara, que papo maravilhoso. Muita gente tá falando que o papo tá muito bom e tudo. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Sim, senhor. Você é muito sincero, você já vai dar a resposta certa. Didi Bez entrou, Paulo dos Valvulados, grande batera daqui entrou, o grande compositor Léo Noronha entrou, Júlio Portela, tecladista, tem uma galera massa. Massa. Veja,
O que a gente vê muito conflito é entre feeling e estudo. Você acha que existe o feeling se o cara não estuda o instrumento? Como você vai ter feeling se não conhece o instrumento? O que é que você acha disso? Eu confesso que eu nunca pensei sobre essa pergunta, tá? Mas vamos tentar responder de uma forma natural. Feeling é esse sentimento, ok? Às vezes você se expressa da forma que você acha correta, baseado na sua vivência. Mas quem está ouvindo, se ele não tiver a mesma vivência que você teve, ele pode não gostar do teu feeling. Então, para ele, é como se o feeling tivesse errado. Então, isso vai bater em ponto de vista. Essa afinidade de artista, demais músicos e público, ela é afinidade. Às vezes, o cara... Um músico uma vez fez essa pergunta para mim, ó. Eu conversando na internet tarde, o cara fez a pergunta. Música é arte expressar sentimentos através dos sons. Perfeito. Então, todo solo tem que ter expressão. Tem que ter sentimento. Aí eu fiz assim, ó. Só um chutinho, deixa eu pensar aqui. Desse jeito. Se eu te disser sim ou não, é uma faca de dois gumes. Essa compreensão é complicada. Mas eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Antes de você dar sentimento à música, o que você toca precisa fazer sentido. E isso não vem em método nenhum. Se o que você toca não faz sentido para quem está ouvindo, não adianta você fazer caras e bocas para dar sentimento. Não vai rolar. Ele não entende o que você está falando. Então não é o sentimento que passa a informação. Primeiro o que você toca tem que ser compreendido. A partir daí, o sentimento vem num segundo plano. Então esse feeling é uma expressão simples e natural. Quando tudo que você força, eu não sei se você já presta atenção, filmes antigos de péssimos atores, que ele força a cara e boca para se assustar, e você percebe, cara, que negócio esquisito, não é natural. Então, mas ele está se esforçando para aquilo. Então tem muito músico que usa esses caras e bocas de filme antigo para demonstrar sentimentos. E é robótico, cara. Não rola. Então, se a pessoa... Se você toca como você pensa, eu acredito que aquilo toca mais do que se você tentar dar feeling a uma coisa que você não sente. Tentar interpretar de uma forma que você não vive, você vai passar a informação errada. Perfeito. Isso eu posso conseguir estudando? Posso, mas esse aprendizado não vem estudando, ele vem no palco. Vivência, né, mestre? Vivência é a maior parte os grandes problemas da gente, a maior parte a gente resolve com vivência. Tem gente que vive e não ouve até lá. Ele é o ponto de vista, apenas o ponto de vista dele, estou certo, todos estão errados. Vai ter problema. Mas quando nessa vivência você ouve quem está do seu lado, aprende a receber opiniões e aprende a dar opiniões, isso vai gerar uma boa vivência. Não é apenas subir no palco para sair tocando. Eu conheço muita gente que toca há muito tempo, mas ele guarda a verdade dele como verdade absoluta. E eu não gosto do que ele toca, por mais que ele se expresse. E eu não estou dizendo que ele é errado, só não bate com a minha percepção. Eu vou ser aquele parte do público que ele vai tocar, ele vai se esforçar para se expressar correto e eu não vou gostar. E isso pode acontecer, inclusive, com o meu som. E acredite, eu não tento me esforçar. Se eu achar que... Pra você ter ideia, eu poucas vezes toquei e chorei tocando. Eu conheço colegas meus que falam, eu toquei a música tal, eu chorei demais. Eu não percebi isso dele, não. Mas se ele está dizendo, quem sou eu para dizer que é o contrário? Então, feeling, essa percepção que fica no meio do caminho entre como você se expressa e como a pessoa percebe. Perfeito. Não depende só de você, não. Eu vou dar 2 alôzinhos aqui. O grande Darlan, grande baterista, e o grande baixista Paulo da De Oliveira também entrou aí. Paulinho, que é um cara que massa, maravilhoso. Massa. Abração nos dois. É verdade, mestre, porque essa questão, se não está em você, você vai forçar tudo que não está em você. E vai tocar... Se não for natural, você não convence. Não convence. Pode se esforçar. Mas isso não é só na música. Isso é em qualquer parte. Joãozinho, eu tenho um pensamento que eu falo exatamente isso. Toda vida que você tenta aprovar em qualquer área, é porque você não é. Tentar provar que você é um cara que é honesto, é porque você não é. Então você já gera uma barreira para que a pessoa não descubra. Tentar provar que você é um super músico, de cara eu já sei que não é. Não tente provar o que você é. Não tente. Se tentar provar, porque não é.
Então, vou mostrar sentimentos, vou impor, as pessoas vão perceber. Não vão. Se não for, não é o que você é, não vão perceber. Perfeito, 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 perfeito. Mestre, a gente tem 7 minutinhos. Eu vou deixar você bem à vontade para você tocar, para você falar alguma coisa, se despedir da galera. Gosto de quando tá faltando 2 segundos, o cara. Não, faz, né? Vou deixar você bem à vontade. Desde já eu quero agradecer do fundo do coração por você ter esse nosso papo. Assim, foi um momento grande para mim. Muito obrigado. Pô, Márcio, eu que agradeço. Tem muito passa aí na live. Eu vou tentar lembrar a música que pediram. Eu confesso que eu posso errar aqui, mas enfim. Que lindo, mestre. Que lindo. Obrigado, obrigado. E esse baixão aí é qual? Cara, eu uso os baixos do Erasmo. E engraçado, quando eu fui fechar com o Erasmo, assim que eu tava saindo da Kondo, né? Foi quando a gente se conheceu, né? Nas viagens da Kondo a São Paulo. Isso. Aí eu, saindo da Kondo, o Erasmo me ofereceu um baixo, sei quantos R$1.000. Cheio de botão, cheio de... Eu disse, cara, ele empolgado, conversando comigo. Não, cara, o que tu tem de mais simples? Aí ele, tipo assim, não, mais simples é o modelo de Jazz Bass, mas, cara, olha esse modelo aqui que tem captação, não sei o quê. Peraí, só um chatinho. O que é que você tem de mais simples? Aí ele falou, cara, o Jazz Bass. Pronto, eu quero um Jazz Bass. Aí disse, cara, mas não tem nada. Eu disse, não, bicho, te juro, eu prefiro mais simples. Eu acho que se o teu baixo mais simples convence, eu acho que é a melhor prova que o teu melhor baixo vai convencer demais. Eu não preciso ter o teu melhor, entende? Aí o cara vai dizer assim, também um som desse embaixo de tantos R$1.000, meus alunos não vão querer comprar esse baixo não, mano. Eu quero o mais simples. Se ele convencer, eu não preciso mostrar o melhor porque vai convencer. Então eu uso o baixo dele, desde então, eu tenho 2 baixos dele, todos de 4 cordas, um contraste, um fretless. Aí eu uso as correias do Mano Ribeiro, que é um cara daqui, todo mundo daqui. Recentemente eu fechei com a Ernibol, numa fase, porra, nesse momento receber corda eu achei genial, assim, presente de Deus, assim. Até porque é uma corda que eu, sou fãzaço, adoro o time da corda. Tudo recente, tá recente. Parceria com a Logic, tá cedendo as cordas. Felizaço, assim, com a parceria. E uso uns bags também de um cara daqui que faz umas coisas, bicho, de nível internacional, o K-Bags. É um negócio genial.
Eu gosto dessas coisas daqui, que são porra, muito bem feitas. Tenho o maior prazer de divulgar essa galera, sabe? O que não é daqui é a Hernibal, que é uma marca americana, e que eu tô feliz com a soma. Pô, que legal. E a gente, é quando você está usando as coisas tudo da sua região, você fortalece muito também, né? O trampo dos caras, aquele negócio, é todo mundo começa, né? Tem uma atenção bem legal, né? Assim que a gente tem aquela mania de o que é bom vem de fora. E isso é da pessoa. Por exemplo, eu lembro quando eu tocava na igreja, a turma dizia que os grandes músicos estavam fora da igreja. É um pensamento que não é uma verdade. E quando eu comecei a tocar com música, os músicos da cidade sempre falavam bem dos músicos de outra região. Isso sempre me incomodou, sabe? Não que os músicos de outra região não sejam referência. Claro que são referência. Até porque tem uma galera que começou isso mais antigo do que a gente, óbvio, sempre vai ser referência. Mas eu acho que se só instrumento de fora que é bom, só estúdio de fora que é bom, então eu até brinquei, pô, não faz o seguinte, vamos mais trabalhar com música não, vamos fechar todo o estúdio aqui, vamos gravar só fora agora. Cara, você está dizendo que o seu trabalho daqui nunca vai ser bom. Você está dizendo isso inconscientemente. E acredite, quando você tem na consciência que você nunca chega lá, você nunca chega lá. Se liberte disso, cara. Se liberte disso. Você chega onde você quer. Eu costumo dizer que para você conseguir o que você quer, basta não morrer antes, não desistir. Simples assim, mano. Não morre, não desiste. Chega lá. É simples, cara. E outra coisa, né? Às vezes a galera não quer pagar o preço, né? Acha que vai vir tudo assim, de repente você vai estar tocando muito, E não é assim, né? Tem uma caminhadinha, né? Cara, é tão árduo, né? Eu até brinquei com um turma da igreja, eu fui dar aula na igreja, sabe? E o pastor tava lá. Olha, essa aqui, bicho. Aí eu disse pro turma assim, ó, todo mundo acha que eu só toco se eu for talentoso. Se for verdade, eu não toco por talento. Eu digo desse jeito, Joãozinho, eu toco por esforço, cara. Eu sempre tive dificuldade e eu, dentro das minhas dificuldades, supero repetindo mais vezes que os outros. E outra coisa, quando eu apontei pro cara, assim, pastor de vocês, disse assim, ó, quer tocar? Vão orar. Aí eu vou dizer, orem, mas Deus vai estar dizendo para você, ó, Deus vai estar respondendo, estude. Você ora para tocar e Deus vai estar dizendo, estude. Então o caminho é simples, cara, estudar. O detalhe é que eu já vim aqui dar o recado de Deus que é para você estudar. Acredite ou não. O pastor olhou para mim, cara, e começou a rir. Aí ele disse assim, a pior que é isso mesmo. Simples assim, cara. Não fica aquele negócio muito misticismo, né? Muito. Uma vez eu fui gravar com uma cantora que ela, mestre, era bronca pesada. Aí eu perguntei, ela, digo, mas você não estuda, você não procura melhorar? Ela disse, não, porque quando eu vou cantar, um anjo vem do meu lado e me ajuda. Eu digo, ai, meu Deus. Vai rolar. Eu já vi coisas parecidas. Eu já vivenciei um pouco disso, por isso que eu me identifiquei. Ah, cara. Mas que bom, cara, que tem muita gente na igreja já com a cabeça no local e falando as coisas certas. Que bom, que bom. O mundo está melhor. Que bom. Mestre, muito obrigado por esse tempo. Eu que agradeço. A gente. Eu vou tentar deixar a live salva, que as últimas que eu fui, salvei, mas não sei por que não ficou. Tranquilo. Mas eu vou salvar essa, porque essa live aqui já foi mais uma live histórica pro currículo. Pô, massa. Que bom. Feliz, cara. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Obrigadão, participaram, uma galera muito massa na live. E quem quiser saber mais do trabalho do Mestre Miquel, entre em contato, segue no Instagram, canal do YouTube, Facebook, isso vai pra cima que vale muito a pena. Massa, obrigado, cara. Obrigado. Boa noite a todos.